Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio, quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Bom dia a todos. É sempre um grande prazer, mas sempre um grande nervosismo, né? Tá aqui em cima. E depois uma palavra linda, né, do Edu, onde ele trouxe toda a questão da tempestade, das águas e da gente saindo do barco. Aí quando a gente pensa que agora a gente vai para pastos verdejantes, né? Deus traz então uma palavra do deserto, o outro extremo, né? Então é sobre isso que eu vou compartilhar hoje. E deixa Deus falar no teu coração, porque eu creio que essa palavra ela fala de diversas formas para diversos tipos de pessoas. Amém? Feche teus olhos, Senhor Jesus. Pai, me coloco na tua presença agora, Deus, que o Senhor me use, que eu seja um canal, Pai, do teu Espírito Santo, Deus. Pai, que essa palavra penetre os corações, que o Senhor fale a cada um, Deus. Em nome de Jesus, que haja restauração, Pai, que haja crescimento, Pai, que haja libertação nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Olha, se eu fosse perguntar para vocês qual é o melhor lugar para estar num deserto, o que vocês pensariam? E aí? Que lugar a gente escolheria num deserto? Talvez uns falariam, olha, embaixo de uma árvore que tem sombra, né, mas não tem comida, não tem água. Talvez outros falariam perto de umas pedras, porque pode ter alguns animais, né, então, para se alimentar. Talvez outros falem, quem sabe, do lado de um cactus, né, para extrair um pouco de água. Mas o que a gente percebe, pensando na questão do deserto, é que é algo desconfortante, certo? A gente começa a pensar, e aí, que lugar que eu iria? O que eu faria se eu tivesse que passar, 21 dias no deserto, como aqueles programas de sobrevivência, né? Então, é um negócio desconfortante. A gente pensa, não tem muito para onde correr, não tem o que fazer, o negócio é passar aquele período do deserto. E o deserto, então, ele é um lugar de escassez, de dor, é um lugar extremo, né? Como eu falei, igual aqueles episódios lá de sobrevivência, né? Tem vários aí em televisão que a gente assiste. E é difícil, né, pensar num lugar bom no deserto. Então, o deserto, na verdade, ele traz um certo sofrimento, um certo desconforto, se a gente precisar passar por esse deserto. Amém? E quando a gente ouve histórias da Bíblia, a gente imagina o tamanho do perrengue que foi de um homem da fé daqueles passar pelo deserto. É só pegar a história de Moisés, que era para passar um período no deserto, acabou passando a vida dele toda restante num deserto. Então,
igual a Moisés, tem vários outros homens da fé que tiveram que passar esse período de deserto. E aí, quando a gente olha para essas histórias, né, para os homens de Deus passando pelo deserto, a gente pensa o seguinte: quem foi o responsável por eles passarem pelo deserto? Quem foi? Foi alguma pessoa? Foi Satanás? Ou foi Deus? Foi Deus. Então, quem coloca a gente no deserto, em algumas circunstâncias das nossas vidas, quem tem propósito para a gente no deserto é Deus. Amém? E por que Deus faz isso? Porque, na verdade, o Senhor quer tratar a cada um de nós. O deserto é um lugar de tratamento. Né? A gente não está falando que a gente vai caminhar lá no deserto, mas a gente passou a viver, né, esse deserto nas nossas vidas quando a gente passa por grandes problemas. E o Senhor, então, Ele quer o quê? Nos tratar, nos fazer amadurecer no deserto, os problemas das nossas vidas, porque Deus quer usar as nossas vidas. Amém? O Senhor quer usar as nossas vidas. E para isso nós precisamos o quê? Criar raízes profundas. Porque no deserto não tem água. Então, quando a gente passa na dificuldade das nossas vidas, quando a gente passa o perrengue, quando a gente passa o grande problema com família, no trabalho, com o que eu vou fazer da minha vida, para onde eu vou, a perda de um familiar, muitas vezes isso o Senhor está querendo que a gente crie raízes nesse deserto. Por isso, o deserto é conhecido como a universidade de Deus, onde Deus quer nos ensinar. Cada ponto da nossa vida. Meu filho, não é assim. Você precisa fazer isso. Você vai passar. É mais ou menos como a parábola da bicicleta que o Fábio falou aqui. Né? Empurrando a criança na bicicleta e ele vai cair, ele vai se machucar, ele vai passar o perrengue. É mais ou menos isso aí que Deus faz durante o deserto. E o deserto não fala de pequenos problemas da nossa vida. Não é aquele probleminha, cheguei hoje no trabalho e briguei. Né? Cheguei aqui na igreja e estou triste. Não. Quando a gente olha para o deserto na Bíblia, está falando de grandes histórias, das maiores histórias da nossa vida. Então, das grandes dificuldades, dos grandes momentos de provação, dos grandes momentos de sacrifício, de choro, mas também de grandes recompensas. Amém? O deserto, depois que a gente passa por ele, vem o florescer e vem as recompensas do Senhor. Se a gente entrar no deserto que Deus nos colocar, a gente depois vai colher os frutos de tudo isso. Amém? E quem é que oferecia coisas para tirar as pessoas do deserto? Você olha as histórias da Bíblia, você olha Abraão, você olha para o deserto de José, né, do que ele passou, você olha para João Batista, você olha para Paulo, você olha para grandes homens da fé que tiveram que atravessar por um deserto. E quem foi que tentou tirar eles da rota? Na verdade, você não via isso. O propósito de Deus precisava ser cumprido na vida deles. Mas quando Jesus foi para o deserto, quem tentou tirar ele do foco, pegar o atalho na vida, tirar o sofrimento, tirar a dor, quem tentou fazer isso foi Satanás, oferecendo as melhores coisas para Jesus. E talvez você vai passar pelo seu deserto, ou você passou pelo seu deserto, né? E aí vão vir as ofertas para você pegar o atalho para sair desse deserto. Porque o deserto dói, a gente sofre nesse lugar. Só que Deus trata, como eu falei, a gente amadurece. Então, meu irmão, presta atenção. Se você entrou nesse deserto porque o Senhor está te colocando lá, ou se você entrou nesse deserto por conta própria. Você precisa identificar na sua vida hoje essa questão. Então você precisa identificar por que você está no deserto. Amém?
E agora, eu quero então contar a história de duas pessoas na Bíblia que se colocaram no deserto. Não foi Deus que colocou eles no deserto. Eles se colocaram lá dentro. Veja como é diferente quando Deus pega os homens da fé e coloca eles para atravessar a dificuldade e quando a gente se coloca na dificuldade. Então, eu vou falar hoje uma parábola que vocês já ouviram recente também, a parábola do filho pródigo. E essa parábola, ela está lá em Lucas 15, de 11 a 32. Só que antes, às vezes, quando a gente ouve as histórias na Bíblia, a gente foca bastante na história, né? Mas a gente esquece um pouquinho do contexto do que estava acontecendo naquele momento. E o contexto da história era o seguinte: eu vou fazer uma coisa meio prática aqui e vou usar essa história falando com dois públicos aqui. Tá bom, pessoal? Mas, por favor, não achem que é para vocês. Tá bom? Do meu lado direito estavam aquelas pessoas, que era a grande maioria. Jesus estava num lugar e ele começou a falar essa parábola aqui. Do lado direito, então, estavam as pessoas que eram considerados quem? Os pecadores, era o público em geral, eram as pessoas em geral. Aquelas pessoas que não tinham muita esperança para a vida deles, né? Aquelas pessoas que cometiam erros e Deus estava muito distante para eles. E essas pessoas aqui, então, representam quem? O filho mais novo, o filho que saiu de casa. Do outro lado, nós temos quem? Quem estava ouvindo Jesus falar naquele momento? Os fariseus, os religiosos, eles estavam então prestando atenção naquilo que Jesus ia falar. E os fariseus, então, representavam aquelas pessoas que tinham influência política, eram os doutores da lei, conheciam tudo da palavra, pessoas muito respeitadas, e esse pessoal aqui muitas vezes admirava olhando, nossa, não serve para a minha vida, mas realmente eles são nível hard, olha só, o cara está lá magro, não come, faz jejum, eu não conseguiria fazer isso, né? Eu tenho os meus erros, minhas falhas, eles não têm erros nenhum. Meu Deus, né? Era aquela discrepância, havia um abismo entre os dois públicos que estavam ouvindo Jesus falar essa parábola. Então, eram pessoas com hierarquias pesadas, né? Subindo, escalando cargos, crescendo em conhecimento, em sacrifício. Então, isso tudo trazia uma grande separação desses dois públicos que estavam ouvindo essa história de Jesus, né? Eles eram considerados os separados por Deus. Então, naturalmente, as pessoas daqui olhavam com uma certa admiração para o pessoal de lá. E eles, por sua vez, não andavam com pecadores, né? Eles andavam entre eles, com as suas influências políticas. Então, com essa ótica, é que a gente vai ouvir agora essa história. Tá? A gente está entrando na história e você vai ouvir, então, como Jesus falou para eles. Então, no versículo 11, começa assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Aqui, eu fico imaginando até esse trechinho da palavra, os fariseus, né, vendo uma cena dessa, Jesus contando essa história, eles já deviam estar passando, cara, bem feito. Saiu de casa, desonrou o pai, porque isso daqui naquela época era muito sério. Era muito sério. Não é como os dias de hoje. Lá,
Qualquer coisa que você fizesse contra o seu pai, sua família, qualquer coisa simples, já era um negócio pesado. Então eu fico imaginando os fariseus olhando assim, pô, o cara saiu de casa, pediu herança, né? Desonrou o pai, agora está sofrendo. Agora está sofrendo. Então, Jesus continua contando a história. Então foi pedir trabalho, versículo 15, a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Aqui eu já fico pensando também os fariseus, o cara fez tudo isso, humilhou o pai, gastou o dinheiro, agora vai querer voltar para casa? O pai vai correr com ele, né? O pai vai expulsar ele de lá de toda forma, porque na verdade é isso, desonrou, tem que pagar o que fez. Vai ser humilhado pelo pai. E essa galera aqui, olhando a história, eu fico imaginando, certo, eles pensaram assim, cara, a gente nunca viu isso. Como assim? Se eu fizesse um negócio desse contra o meu pai, seria o fim de tudo. E de repente começa a aparecer uma história onde o filho, né, tá tentando se reaproximar, se arrependeu, quer voltar para o pai, mas certo no coração deles já pensava assim, meu Deus, fica quieto, não volta lá. Não tem chance para ti. Não tem chance. Game over. Versículo 20, então, Jesus continua a história e a galera, né, toda ouvindo. Então Jesus fala: e arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Isso daqui, gente, foi um choque para os dois públicos. Porque os fariseus achavam absurdo isso. Como assim? Como assim? Se fosse meu filho, eu faço tudo certinho. Se fosse meu filho, eu queria que ele, né, pagasse por isso. E essa galera que não tinha esperança nenhuma, que não conseguia, né, via aquele abismo entre os dois, de repente eles começam a ver, nossa, que história é essa? Como assim? Né? Sempre é tudo na lei, tudo tão certinho. Como assim? E o filho disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. O filho então começa a se arrepender. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Já imagina os fariseus, que absurdo isso. O que esse Jesus está falando? Né? Então, quando Jesus começa a contar essa história, ele está querendo pegar os dois públicos ao mesmo tempo. Mas como Jesus falava muito para esse público, imagino que essa história, inclusive, ele esteja querendo falar mais ainda para esse público aqui, para os fariseus. Porque ele conta uma história que era inaceitável. Naquela época era um absurdo isso. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Então, o que a gente vê com essa primeira parte da história? O filho mais novo se colocou no deserto. Foi escolha dele. Ele pegou as coisas dele, pegou a herança, pegou aquilo que era direito dele e foi viver a vida que tinha lá fora. Então, ele se colocou no deserto. Ele, então, experimentou o pior da terra, experimentou coisas boas, experimentou o pior. Veio o arrependimento que causa o choro. E esse arrependimento, quando ele decide ir até o pai dele, ele acontece o quê? Recebe a recompensa dele.
aquilo que Jesus fala, aquilo que Deus colocou tanto no coração dos grandes homens de Deus, atravessar o deserto, né, e depois receber a sua recompensa. O filho mais novo, então, decide se arriscar, né, e se arrependeu e voltou até o pai. Então esse rapaz experimentou as coisas ruins, se arrependeu, recebeu a recompensa. E isso então ele finalizou um ciclo do deserto na vida dele. E foi um deserto grande para a vida dele. Porque ele realmente sofreu. Se a gente se colocar no lugar, é pesado. E aí começa a segunda parte da história. Uma segunda pessoa vai se colocar no deserto agora. Enquanto um saiu, outro vai se colocar no deserto. Versículo 25, Jesus está falando para todos. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não quis entrar na festa. Todo mundo estava na festa. Ele não quis entrar na festa. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Imagina o pai fora de casa, todos convidados dentro, olhando, e o pai dentro de casa, argumentando com o filho. Aqui, nesse momento, o filho mais velho começa a colocar os pés dele no deserto. Porque nessa época, como eu falei anteriormente, nessa época, todos convidados dentro de uma festa, olhando o pai, o filho, com aquela, né, indignação, sem querer entrar na festa, isso era uma quebra de hierarquia, isso era um desrespeito ao pai, isso era uma humilhação para o pai ter que sair, ter que ficar fazendo isso, e a história continua. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então aqui o pai faz o quê? O filho confronta o pai na frente de todos, né? E aí ele começa a entrar mesmo no deserto da vida dele, porque aquilo ali é praticamente como o filho mais novo fez. Humilhou o pai, saiu. Filho mais velho fazendo a mesma coisa. Versículo 31, então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, nesse momento, o filho mais... Aqui termina a história, né? E o que a gente fica a entender é que o filho mais velho, então, vai começar a jornada do deserto dele. Vai começar essa jornada. Porque ele praticamente se desvincula e vai começar, então, a ter que passar todo o processo de cura, todo o processo na vida dele. Agora, pegando o gancho nessa parábola, quem era o filho mais novo? Aquele que representava a maioria, as pessoas que não tinham voz, os pecadores, né, as pessoas que não viam uma esperança, não se enxergavam como aqueles. Só que, com essa história, Jesus contando ali no meio da turma toda, Jesus contando essa história, essas pessoas então começam a se ver o quê? Nossa, tem esperança para mim. E quando Jesus conta essa parábola, então ele está falando, olha, você que está, né, você que ainda não conhece a Jesus, você que tem muitos pecados na sua vida, você que cometeu muitos erros, há esperança para você. Amém? Então Jesus conta essa parábola olhando o filho mais novo, né, e tentando resgatar, trazer uma esperança para essas pessoas. E elas ficaram, de certa forma, em choque, porque jamais tinham ouvido algo como esse. E quem é o filho mais velho? Isso daqui por isso que eu digo que essa parábola ela tem um foco muito grande.
né, nos fariseus e no filho mais velho. O filho mais velho representa aqueles que os dois filhos queriam algo do pai. O filho mais novo queria então a herança, queria curtir, queria aproveitar e tal. O filho mais velho, ele queria algo do seu pai. Ele estava ali porque ele estava buscando. Ele era aquela pessoa que fazia tudo certinho. Tudo certinho. Claro, representando os fariseus. Nos nossos tempos, quem o filho mais velho representa? Muitos e muitas pessoas que servem na casa de Deus, que estão envolvidos com a obra, pessoas que fazem muitas coisas e tentam fazer tudo certinho, tudo certinho. Só que o coração dessas pessoas não está no Senhor. Eles querem, desejam algo físico, material, desejam algo de Deus. Eu vou fazer para eu receber de Deus alguma coisa. Então, essa parábola, ela mostra isso. As pessoas que muitas vezes numa estrutura física, que olha o CNPJ e nós vamos começar a ajudar no CNPJ, nós vamos começar a ajudar porque o meu líder vai me ver assim, os meus pastores vão me ver assim, e eu vou ser reconhecido, e eu vou crescer, e as coisas vão acontecer na minha vida. Então eu começo a fazer tudo certinho, assim como o filho mais velho fazia. Mas no fundo, ele queria isso do pai dele. Esse reconhecimento, essa posição, né? Só que o que acontece quando nós temos esse posicionamento dentro da casa do Senhor, dentro da nossa vida com Cristo? O que acontece se as coisas não dão certo naquilo que a gente esperava? Eu imaginava ser um pastor, eu imaginava ser um líder, eu imaginava ser isso, eu fiz tantas coisas na igreja e eu não alcancei nada do que eu imaginava. O que acontece com essas pessoas que têm esse coração? A hora que não acontece, quebra igual uma vara verde. Aquela pessoa que era vista como toda certinha, daqui a pouco ela dá 360 na vida dela como filho mais velho e eu não aceito. Tchau, eu rompo com a igreja e muitas vezes eu rompo com Cristo. Então eu entro naquela vida de mais uma pessoa na rua frustrada com o evangelho, porque o meu coração estava no lugar errado, né? Como estava o coração do filho mais velho. Então a frustração, ela toma conta. Então o filho mais velho, por isso que eu digo que ele começa a entrar no deserto dele e agora ele vai ter que passar por todo o processo. Porque para ele isso era tudo na vida. Ele ter essa diferença do irmão, ele ser a pessoa que fez tudo certinho. Então isso fala com a gente que serve na casa do Senhor. Aonde está o nosso coração? Onde está o nosso coração quando a gente serve ao Pai? A gente quer, né? O que a gente quer? Nós queremos algo do Senhor, nós queremos recompensa, enfim. Voltando ao deserto, então, a gente vê o seguinte: muitas histórias onde Deus levou homens dele para o deserto. Então a gente viu aqui o quê? 2 filhos, 2 pessoas que se colocaram no deserto. O filho mais novo teve que sair do deserto, teve que fazer o quê? Resolver os seus problemas para conseguir crescer, voltar, né, para o pai e ser recompensado. Então, a gente vê agora outras histórias na Bíblia onde o Senhor falou assim: vai e atravessa o deserto, vai e passa a dificuldade, vai que agora tu vai ser moído, vai que agora tu vai ser transformado, tu vai crescer em mim, mas tu vai precisar passar por esse deserto. Não vai ter atalho. Não vai ter atalho. E aí que eu digo que é onde a gente precisa observar nas nossas vidas sobre o deserto. Nós nos colocamos nesse deserto, ou o Senhor está te pegando e te colocando, vai doer, mas você precisa passar esse tempo do deserto.
Então, quando a gente olha para a vida de Paulo, Paulo se converte, né? Foi aquele choque para todo mundo. Paulo se batiza e Deus manda Paulo para o deserto. Paulo passa 3 anos no deserto, naquela vida entre cactos, árvore, rochas, buscando alimento, fazendo, né? Mas Paulo, então, foi passando esse deserto na vida dele, se preparando para se transformar num dos maiores homens que a gente já viu na terra, um dos grandes homens de Deus. Outro homem que a gente viu passando pelo deserto foi João Batista. João Batista, antes de estourar Paulo, a gente viu as recompensas que ele teve, multidões se convertendo e tudo o que aconteceu na vida de Paulo. João Batista, então, é enviado para o deserto para passar o período dele de ser moído, até que quando ele volta, né, ele anuncia o Cristo, né, o Salvador. E João Batista, então, faz muitas coisas, muitas obras depois de passar pelo deserto dele. A gente também tem a vida de Abraão. Abraão, para ir em direção à terra prometida, sai dessa terra, agora vai sofrer, estava tudo certinho, né, Abraão? Vai sofrer, vai ter que passar por essa terra, né, vai ser tratado, vai crescer em Cristo, vai crescer em Deus, né? Mas depois vai se tornar alguém muito maior, muito melhor. E a gente olha então a vida também de José, que passou um deserto na vida dele. A gente olha para José e vê, meu Deus, né? Como sofreu José. Como ele sofreu. Tudo que ele teve que passar, correu risco de tudo que é lado. E depois José se tornou um grande homem de Deus, né? Sendo o segundo maior homem do Egito. Então a gente viu grandes homens de Deus passando por esse deserto. E é o seguinte, quando eles passaram pelo deserto, sofrendo, tudo aquilo que eu já comentei, o que isso produziu neles? Além de crescimento, né? Depois da angústia, depois do limite do corpo humano, da tristeza extrema, começa a vir o choro. Começa a vir o choro, que é onde a gente só consegue ter mais aquilo, né? A gente só consegue ter o choro. E o choro, ele é um tratamento de Deus para as nossas vidas. Talvez a gente tenha aprendido que o choro é uma coisa ruim. O choro, o cristão não pode chorar. O cristão só pode passar por uma noite triste. A outra vai ter que começar a ficar alegre, né? E quando a gente começa a olhar na palavra, a gente vai vendo que existem coisas, tratamentos que o Senhor quer fazer. Pode subir, quando Ele leva a gente para o deserto. Amém? Então, assim, esses homens de Deus, eles passaram por esse movimento, tiveram esse movimento de caminhada, de sofrimento, e isso certamente produziu muita tristeza ao longo dessa jornada na vida deles. Então o Senhor quer falar hoje sobre as nossas lágrimas. O Senhor quer falar sobre essas lágrimas que ficam no deserto, sobre essas lágrimas que a gente carrega durante os nossos dias, durante esse tempo, né, de jornada difícil que o Senhor nos coloca. E o deserto, então, ele produz lágrimas. Não é fácil, a gente sabe. Mas Deus permite que a gente se frustre. O Senhor permite que isso aconteça, né? Como o Fábio falou da bicicleta, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer com os nossos filhos, né? A criança, quando é pequena, ela precisa se frustrar, ela precisa passar pelas dificuldades, ela precisa amadurecer, ver que não é do jeito dela, ver que ela vai chorar e nada vai acontecer, né? Que nem o B com a coxinha ontem, né? B não queria comer a coxinha de jeito nenhum, o Edu ficou ali, ó, tá cheio de brinquedo aqui, ó, o tempo tá passando, a coxinha tá aí, até que a gente falou, ó, pessoal, tá quase na hora de ir embora. A coxinha foi pra boca, correu pros brinquedos, né, Edu? É isso aí, é o tratamento. A criança, ela precisa passar por esse tratamento.
É isso que Deus faz conosco, é isso que Deus quer fazer no meio do deserto. E chorar não é o problema. Chorar não é algo ruim. Existe o tempo do choro e da tristeza nas nossas vidas. Amém? Chorar não é ruim, só existe um tempo do choro. A gente não pode ter o choro, depois vive o tempo da alegria e volta lá para aquele deserto e recomeça o ciclo do choro. Isso que não pode. O que a gente precisa tem o momento do choro e o momento da alegria. É um processo na nossa vida. Amém? É choro em cima de choro. Como diria o Edu, né? Mas em Tiago 4,9 fala assim: lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto. Olha o que o Tiago está falando. Está aí rindo. É hora de chorar. É hora de chorar. E o vosso gozo em tristeza. Existem momentos que é momento do choro. Salmo 126 fala. Olha isso, o que Salmos fala. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, colherá com júbilo. Aleluia! Glória a Deus! Porque o Senhor nos deu essa expressão, o choro que é a nossa última etapa, onde a gente reconhece que, Senhor, só Tu mesmo. É só Tu, meu Pai. E a palavra também fala, então, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Mas se o choro só dura uma noite, como é que eu vou chorar as outras então, se eu estou num momento de dor? Quando a palavra fala que o choro pode durar uma noite, ele está falando a noite como o período da escuridão. Então o choro pode durar o período da escuridão, mas depois virá a alegria pela manhã, que é o período do regozijo, né, da recompensa do Senhor. Então a gente não deve voltar para a noite, quando a gente está no período do regozijo. Amém? Agora, olha só o que Davi fala para Deus. Davi estava no deserto dele, estava rasgado no coração, estava doendo demais. Então Davi fala assim para Deus: Deus, registra Tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em Teu odre. Vocês lembram o que é o odre? O odre era o lugar onde o vinho passava pelo tratamento, né? E depois se transformava naquele vinho delicioso. Então Davi está olhando para Deus assim, desesperado, e falando: Deus, olha para o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em Teu odre, Senhor. O Senhor quer continuar tratando. Existe o tempo do choro e o Senhor está recolhendo as tuas lágrimas, colocando no odre dele, para transformar e continuar transformando a tua tristeza e para o teu deserto florescer, para que a tua recompensa venha. Amém? Mas você precisa identificar o deserto que você está. Você entrou nesse deserto, você precisa sair. O Senhor te colocou nesse deserto, você precisa ficar e passar o período do deserto sem atalhos. Talvez esse deserto em que você se colocou seja uma briga familiar, seja um pecado que você cometeu que teve consequências e hoje você precisa trabalhar isso. Talvez foi uma agressividade, talvez foi, você atingiu outra pessoa, talvez foi um roubo, sei lá o que foi na sua vida, mas isso te machuca, esse é um deserto, né? Então o Senhor está te dizendo nessa manhã, você precisa resolver esses problemas e sair do deserto para que você faça como filho mais novo, receba a sua recompensa de novo.
Como é que você vai clamar para florescer no seu deserto se você tem tudo aquilo para trás que você não resolveu? Como que vai florescer? Não tem como. Deus ele é justo. Ele vai te ajudar. Se você pedir, Ele vai te ajudar. Faz isso, faz aquilo, tal. Vamos resolver junto, né? Agora, se você entrou nesse deserto, se Deus te colocou nesse deserto, você precisa entender que agora é o tempo de passar por ele. É o tempo de ser tratado. É o tempo de pegar aquilo que está doendo, transformar em lágrimas. O Senhor vai recolher tuas lágrimas, vai trabalhar no odre dele e vai fazer florescer. E a palavra ainda fala: chorai com os que choram. Amém? E você não está sozinho. A gente está aqui para chorar uns com os outros, né? Tem momento que é hora de lamentar, tem momento que é hora de chorar com o nosso irmão, tem momento que é hora de ouvir a dificuldade dele, né? E tem momentos que é de se alegrar com o nosso irmão, de se alegrar com aquilo que ele está trazendo, né? Então a palavra também fala isso. E eu lembro, vocês devem conhecer a história dos carvalhos. Eu acho que muitos aqui devem conhecer essa história. 2 vizinhos ganharam uma muda de carvalho. Eles então eles plantaram esses carvalhos. Um deles começou a cuidar daquele carvalho de uma forma assim incrível. Regava, podava, botava o adubo, olhava para ver se não estava entortando, se não tinha nada acontecendo. Ele ia cuidando daquele carvalho. O outro vizinho ia lá de vez em quando, jogava uma água, deixava o carvalho ali, né, meio solto. Daqui a pouco passava mais lá uns 10 dias, jogava mais uma água. E aí veio uma tempestade naquela cidade. Furacão, nível 5. Derrubou todas as árvores da cidade. Mas ficou uma árvore ficou. Qual ficou? A descuidada. Porque essa teve que criar raízes profundas para se sustentar. Amém? Então, é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Existe o período do tratamento. Existe o período de caminhar na dificuldade. E você não entenda isso como que Deus esqueceu de mim. Não. O Senhor está te pegando pela mão, está te ensinando. Vai, meu filho, que eu estou contigo. E sempre que tu precisar, eu estou aqui. E às vezes a gente se acostuma, né, com o que está ao nosso redor. A gente passa todo dia ali por uma placa, a gente nem nota mais a placa. Vê a placa, não nota. Daqui a pouco mudaram a placa, botaram uma propaganda diferente, a gente olha. Esses dias a gente estava com uma questão lá no banheiro do trabalho, aí, né, tem uns marmanjos lá que precisam ser tratados. E aí eu olhei assim, cara, vou mudar essa plaquinha aqui sabe a plaquinha lá, não faço xixi no chão, jogo papel no lixo, né? Peguei a plaquinha daqui, botei aqui. Só fiz essa mudança. A hora que eu entrei no banheiro, no outro dia eu olhei assim, tem alguma coisa diferente aqui, a plaquinha que eu mudei, né? E aí, nós temos aqui uma promessa nessa casa, né? E essa promessa, todos os dias, todos os domingos a gente vem para cá e às vezes a gente não lembra dessa promessa, né? Vou até pedir para Ana ler aqui para a gente. Quando Deus usa suas lágrimas para fazer o deserto florescer. Amém. Nós temos uma promessa nessa casa. Amém.
Não é algo assim, vou passar pelo deserto, dificuldade, eu sei que, né, vai ter isso, aquilo no final. Não. Existe uma promessa para essa casa. Foi colocado um ano de recompensa nas nossas vidas. E a gente vem e olha todo dia, mas isso já faz parte do nosso dia a dia. Já faz parte de algo que a gente já nem crê, né? A gente só fica esperando ali, mas nem lembra. Então, a gente precisa começar a resolver os nossos problemas, olhar o nosso deserto, trabalhar as lágrimas para que venha a recompensa. Amém? Nós precisamos fazer isso. A gente já está na metade do ano, quase final de junho, né? Estamos aí na metade de junho, quase final do ano, metade do ano. E a gente talvez já tenha até se esquecido, né, dessa palavra, o vídeo que a gente sempre fala, o ru lá. Mas a verdade está aqui. A verdade está aqui para nós. Para quem quiser, na verdade. Quem tiver fé e souber trabalhar isso na sua vida, a promessa está aqui. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Essa palavra, ela é para algumas pessoas, né, para todos nós. Mas você que não conhece a Jesus, você que nunca teve uma experiência com Ele, você que só ouviu falar de igreja, só ouviu falar de religião, não conhecia um Deus tão próximo, não sabia o que Ele pode fazer, não sabe o que Ele pode fazer. Essa palavra também é para você. Assim como aquele filho que se arrependeu, reconheceu que estava errado, essa palavra também é para aqueles que não conhecem o Pai. Você não conhece o Pai, ou você já fez muita coisa contra o Pai, e você precisa voltar para casa. Você precisa voltar para Ele, para que o Pai te receba com os braços abertos, para que o Pai te entregue aquilo que você precisa, aquele abraço, aquele amor, aquele carinho de um pai. Essa palavra é para você. Ou então você que se colocou num deserto e não sabe como sair dele. Você entrou, você passou por muitas coisas, você brigou, você tem dificuldade, relacionamento, você fez coisas no passado e você precisa resolver isso e você não tem força. Você não tem forças para isso. Essa palavra também é para você. O Senhor quer falar contigo. Meu filho, faz isso, faz aquilo. Vai por esse caminho, se arrepende, libera o perdão. Essa palavra, então, ela também pode ser para aquele que está passando pelo deserto nas suas vidas. Aquele que está caminhando, sabe que tem um propósito de Deus, mas não aguenta mais. Não entendia por que estava caminhando nesse deserto. Essa palavra também é para você ter fortalecimento, para você ouvir a voz de Deus e entender, Pai, por quê? Porque esse deserto não acaba, Pai. Porque não termina essa dificuldade na minha vida. Eu quero logo viver a recompensa. Eu quero logo ver florescer. Ou essa palavra pode ser para você que tem uma vida, ou você teve uma vida, você já passou por outras igrejas, né? E o seu coração sempre esteve em o que eu vou receber, o que eu vou ganhar, para onde eu vou se eu começar a fazer tudo certinho. Então talvez você seja aquela pessoa que não, eu faço tudo certinho, eu cumpro os horários, eu pego isso, eu pego aquilo, quanto mais regras melhor, porque eu quero seguir as regras, porque eu consigo seguir as regras. Se você é essa pessoa, Deus também quer falar com você. Amém? O Senhor está dizendo para você, faz por mim, faz por quem eu sou e não por aquilo que eu posso te dar. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, eu quero colocar a vida de cada um dos nossos irmãos, Pai, cada um que está nos assistindo em casa,
Deus, que o Teu Espírito Santo fale durante essa semana, Pai, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê ânimo, Pai, que o Senhor traga, Deus, as necessidades, Pai, mas que o Senhor revele, Pai, o que há de errado, Pai, que o Senhor revele, Pai, o caminho a ser traçado, Pai, o caminho a ser percorrido, Senhor. Deus, que o Senhor esteja com cada um dos nossos irmãos, Pai, fortalecendo eles, Pai, fortalece na obra, Pai, fortalece nos seus posicionamentos, no trabalho, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, cuida da vida de cada um aqui, Pai. Deus, sonda os corações, meu Pai, sonda os corações, Deus. Pai, sonda o coração, Deus, que anda triste, Pai. O coração que anda desanimado, Pai, com a Tua obra, Pai. O coração que tem a motivação errada, Deus. Senhor, olha por cada um aqui nesse local, meu Pai. Deus, nós entregamos cada vida a Ti, que o Senhor continue transformando, Pai, que nós continuemos, Pai, passando por uma transformação nas nossas vidas, Pai, para que a gente alcance, Pai, a Tua vontade, Pai. Deus, eu peço, Deus, faz florescer, Pai. Libera esse ano, Pai, a recompensa, Pai, para aqueles que passaram o Seu deserto, Deus, e não viram isso acontecer, meu Pai. Libera nesse ano, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Caminha conosco, Pai. Caminha conosco, Pai, nessa semana, meu Deus, em nome de Jesus, Pai.